E aí, tudo bem? Olha, desde que a gente viu Matrix pela primeira vez, aquela ideia de viver numa simulação virou uma metáfora super poderosa, né? Uma metáfora para o nosso sistema social. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, uma análise da nossa própria Matrix. Essa pergunta vai muito além da ficção, né? É sobre aquela sensação, sabe? Aquele sentimento de que a gente está seguindo um roteiro, um caminho que já estava todo desenhado muito antes da gente chegar aqui. Vamos mergulhar nisso, então? Mas calma. Para deixar tudo bem claro, não estamos falando de uma simulação de computador, daquelas com máquinas controlando a humanidade. A análise aqui é sobre um conjunto de estruturas invisíveis que acabam moldando como a gente pensa, como a gente trabalha, como a gente vive, no fim das contas. Então, a grande sacada é essa. A matriz social funciona como um roteiro. A gente acha que está vivendo uma jornada super individual, mas, na verdade, muitas vezes é um caminho coletivo que se repete há gerações, sabe? Com as mesmas expectativas e metas já definidas para todo mundo. E assim como no filme, existe aquele estado de conforto, né? A famosa pílula azul. É onde a gente vive mergulhado em certas ilusões, sem nem se dar conta, sem questionar. Vamos dar uma olhada nas ilusões mais comuns que sustentam esse nosso sistema? Basicamente, o sistema se apoia em 4 grandes ilusões. São elas que moldam a nossa vida e o mais impressionante é que, na maioria das vezes, a gente nem percebe. Vamos desvendar cada uma delas para entender como isso funciona na prática. Vamos começar com a ilusão da escolha. A gente adora pensar que as nossas decisões são 100% livres, certo? Mas, na prática, o sistema nos apresenta um caminho muito, mas muito claro. Aquela sequência de estudar, arranjar um bom emprego, consumir, competir. Isso é vendido como o padrão, o normal, quase uma obrigação. Não é apresentado como uma opção entre várias outras possíveis. Depois vem aquela ideia de que a felicidade está no consumo. A publicidade, a cultura pop, tudo vende o tempo todo. A ideia de que o próximo celular, o próximo carro, a próxima viagem vai nos trazer aquela satisfação duradoura. Só que essa felicidade é quase sempre temporária, não é? E aí, o que acontece? A gente entra num ciclo sem fim de desejo e frustração. Um ciclo que, convenientemente, move a economia. Outra ilusão bem poderosa é a da meritocracia absoluta. Aquela crença de que o sucesso depende só do esforço. E claro, o esforço importa, e muito, mas essa visão ignora completamente que as pessoas partem de pontos muito diferentes, com acesso a oportunidades e recursos totalmente distintos. Na prática, isso torna a corrida pela vida, bem, bastante desigual. E por último, um paradoxo bem moderno, o da informação. Hoje, a gente está literalmente nadando em dados, mas isso não garante conhecimento, pelo contrário. Muitas vezes, esse excesso de informação acaba gerando mais confusão e alimentando narrativas que, em vez de esclarecer, servem para direcionar o pensamento de uma forma bem sutil. Ok, se tudo isso são ilusões que sustentam o sistema, a pergunta que fica é, então, o que é real? O que sobra para a gente além dessa construção toda? É aqui que entra o despertar, o momento de tomar a pílula vermelha. E isso começa com uma coisa, consciência crítica. É o ato de perceber que o sistema existe, de entender as regras do jogo e, principalmente, de reconhecer que nem tudo o que nos apresentam como verdade absoluta precisa ser aceito sem questionar. Olha só essa comparação direta. De um lado, a ilusão da felicidade temporária que vem do consumo. Do outro, o que é real de verdade, as experiências humanas, relações genuínas, o aprendizado contínuo, a busca por um propósito, são essas coisas que trazem uma satisfação muito mais profunda e que dura de fato. Então, podemos dizer que o real se apoia em 4 pilares. Primeiro, a consciência para a gente poder questionar. Segundo, as experiências humanas diretas que nos definem. Terceiro, as nossas necessidades biológicas mais básicas, como saúde e segurança. E um ponto crucial, a capacidade de mudança. É importante lembrar que os sistemas sociais não são permanentes, eles não são estáticos, eles evoluem. Beleza, mas como é que essa matrix toda se mantém de pé? É muito importante entender que não estamos falando de uma conspiração secreta com um grupo de pessoas numa sala escura puxando as cordinhas. O controle é bem mais sutil que isso. Esse controlo funciona através de incentivos, principalmente económicos, recompensas sociais e pressões culturais.
As pessoas seguem as regras não porque alguém as obriga com uma arma na cabeça, mas porque essas regras parecem naturais, parecem inevitáveis ou simplesmente o único caminho lógico a seguir. E o processo de como uma ideia vira verdade é fascinante. Pensa só. Primeiro, uma construção social é criada. Depois, ela é repetida e repetida por gerações. Isso acaba se tornando um hábito, um costume, e com o tempo esse hábito fica tão enraizado que passa a ser visto como uma verdade absoluta, como se sempre tivesse sido assim. Então, a gente chega na questão prática, né? Se a ideia não é simplesmente escapar, qual é a alternativa? Bom, a resposta parece estar em encontrar um equilíbrio, em aprender a navegar por esse sistema, mas com consciência. E isso nos leva a um ponto central, resumido nesta frase. O problema não é ter estruturas. Elas são necessárias para organizar a sociedade. O problema surge quando essas estruturas deixam de servir as pessoas e, em vez disso, passam a limitar a nossa capacidade de pensar e de escolher livremente. Portanto, a mensagem final aqui não é de revolta, de vamos quebrar tudo, mas sim de entendimento. O grande desafio talvez seja esse: viver dentro do sistema, participar da sociedade, mas sem nunca perder a autonomia intelectual, o pensamento crítico e principalmente a liberdade de construir os nossos próprios valores. E a gente se termina com essa pergunta, que, convenhamos, não tem uma resposta fácil. Como viver no sistema sem pertencer a ele? Fica aí a reflexão para cada um de nós sobre como podemos navegar essa complexa matriz social, mantendo a nossa integridade e o nosso próprio sentido do que é real. Muito obrigado pela companhia.